A gente é o primeiro que joga lá, a gente joga antes da seleção nesse estádio. Estádio de Hassunda, em Estocolmo. O que vocês estão falando aí é o seguinte, 1952 foi a primeira excursão internacional do Corinthians. E o Corinthians ele faz a estreia dele contra o Beşiktaş da Turquia e perde por 1-0. Depois ele faz 15 partidas, no qual ele ganha 12, empata 3. Ele volta com o título simbólico de fita azul, que naquele momento era muito importante. Não era um título de troféu, mas era uma simbologia de que pudesse ser o dono do mundo, naquele momento, pelos países que ele jogou. E a informação que eu tenho, Thiago, é que não foram 30 mil pessoas, que tinham 50 mil pessoas nessa volta do Corinthians para o Pacaembu, vindo diretamente do aeroporto lá de Congonhas. Era mais. Era mais. As invasões, ela começa primeiro em 4 de janeiro de 1931, quando o Corinthians... Desculpa, 4 de janeiro de 1931, quando o Corinthians ganha do Santos de 5-2 na Vila Belmiro, que tinha 20 mil pessoas no estádio Urbano Caldeira, e conta-se que tinha 18 mil corintianos, porque saiu vários trens de São Paulo, os corintianos que moravam lá, nego foi de charrete, foi tudo com o meio de transporte que era conseguido naquele momento, descer na Serra Velha do Mar, e lá eles foram assistir Corinthians 5, né, Santos 2. O Santos precisava ganhar aquele jogo para fazer uma outra partida, para ter uma negra, no caso, mas o Corinthians liquidou a missão. Então, essa é considerada a primeira grande invasão do Corinthians. E a primeira grande manifestação do Corinthians não foi nem esse dia. Foi lá em 1910, quando o Corinthians ganha o primeiro jogo dele, na segunda oportunidade, e que a cervejaria, na época, Germânia, traz os chopps que passa pela cidade trazendo torcedores, várias carroças, barris, e foi a primeira grande festa popular do futebol naquele momento, já que não existia, era tudo fechado, tudo era baile, era sarau, não existia essa conotação popular. Então a primeira grande festa do Bom Retiro, que tinha mais ou menos 6 mil habitantes, né, tinha 17 ruas naquele momento, foi quando os irmãos Richards, que torciam por Germânia, percebendo que ali era um grande nicho, falou, vou pegar esse pessoal aqui, vou fazer um chopp pela metade do preço, vou valorizar minha marca, vou expandir minha marca para um lado mais popular, do outro lado do rio, já que ele ficava do outro lado da cidade, né? E assim foi a primeira grande festa, talvez a primeira grande invasão de pessoas que vieram do centro, que vieram do Brás, que vieram de outros lugares para acompanhar um time tão novo, tão desconhecido, mas chamava mais atenção porque foi para a imprensa pela primeira vez, mostrando a sua arte no futebol. Boa. Eu queria voltar aqui nessa fase de ouro aí, né? Esse time glorioso da década do começo de 50 até 54 ali, que o Rui trouxe uma informação até no nosso primeiro episódio que passou batido ali e eu queria resgatar novamente, né? Uma das estrelas que a gente tem no nosso símbolo hoje, no nosso distintivo, né, as pessoas acham que a gente não tem mais estrelas, né? Porque tiraram aqui de cima. Mas aqui dentro, gente, tem duas estrelas. Duas. E o Rui contou que, inclusive, a segunda, né, foi por conta do quarto centenário. Então, Rui, conta essa história dessas duas estrelas aqui, em que ano que elas surgiram na camisa do Corinthians, já que a gente está aí falando, né, amarrando toda essa história, esse time maravilhoso da década de 50, a história do nosso símbolo, quando que surgiram na camisa, se você tem esse registro aí, essas duas estrelas. A partir da década de... A partir da conquista do quarto centenário, né, que foi no dia... Porque era o quarto centenário, era um momento muito importante, era a inauguração do Parque do Ibirapuera, era uma transformação política, foi o suicídio do Getúlio Vargas, foi a primeira escada rolante do Brasil, Galeria Prestes Maia, para quem mora em São Paulo conhece a Galeria Prestes Maia, ali foi a primeira escada rolante. Então, todo mundo perseguia aquele título. Então, quando ele consegue, aí criaram, sim, as duas estrelinhas ali, uma para simbolizar 1922, 100 anos da independência do Brasil, e a segunda veio a partir, né, começa a aparecer ali a partir de 1954, quando conquista, o 55, né, quando conquista o título do quarto centenário. Esse time maravilhoso que você diz aí, o Thiago e Gastão e o próprio Márcio, ele começa a ser construído em 1948. E é uma história muito curiosa, porque o Corinthians,
estava naquele período ruim, né, com grandes jogadores, mas que não conseguia emplacar. E um belo dia, o presidente da época, o Alfredo Inácio Trindade, ele soube de um time muito perto dali, chamado Clube Recreativo Maria Zélia, que era um time que estava invicto durante muito tempo e pegou os grandes, os times reserva dos grandes, que na época era São Paulo, Santos e o próprio Palmeiras, e Portuguesa, e ele ganhou de todo mundo. Pô, vou chamar esse time aqui, vou desafiar esse time aqui também. Chamou o pessoal lá no Parque São Jorge e fizeram um jogo treino contra os reservas do Corinthians. O primeiro tempo nem tinha terminado, já estava 4-0 para o Maria Zélia. Ele para o treino, entra dentro do campo e fala: pô, pode parar o jogo aí. Aí ele começa a apontar para alguns jogadores que ele viu jogar: ó, você pode tomar banho aí, depois passa na minha sala, todos vocês estão contratados. Então o time de 54, 50, 51, 52, 53, 54, ele foi formado justamente num acaso ou num lampejo ali de um desafio que ele criou, que ele trouxe para dentro do clube, e que deram opções para ele melhorar o time. Ele não eram jogadores tão famosos como o Hércules, como o Milani, como o Servílio, como o próprio Teleco, que já tinha parado, né, o Teleco mais efetivo, 5 vezes artilheiro com a camisa corintiana, é o maior artilheiro que nós tivemos na nossa história em edições diferentes, né, o Teleco. Então, quer dizer, esse acaso moldava o time que seria o campeão do primeiro Rio-São Paulo em 1950. Em seguida, ele me traz 3 jogadores fundamentais naquela época. Já tinha chegado em 45 o Cláudio Cristóvão Pinho e o próprio Baltazar, que começaram quando o moleque jogar vôlei de areia lá em Santos, pelo Santa Cecília. Por isso que um levantava, o outro cortava de cabeça, né? A impulsão do Baltazar é uma das histórias que eles falaram no depoimento deles, histórico aí para o Corinthians. E então, quer dizer, aí em 51, cara, foi o grande lance, porque chegava o Carbone. O Carbone, ele era um carrasco do Corinthians, tipo foi a Taliba, mais ou menos. Só que o Carbone era um jogador mais espetacular, né? Além de ser um artilheiro, era um craque. Chegava o Carbone, chegava o Gilmar, que vinha de contrapeso do CCA, que era o grande jogador que o Corinthians foi buscar, mas só pode trazer o CCA se trouxesse o Gilmar. No fim, o Gilmar acaba se destacando, né? E formava aquele ataque com Cláudio, Baltazar e Mário. O Mário, o maior ponta esquerda da nossa história, o maior vibrador que já apareceu no Parque São Jorge, mais do que Hércules, mais do que Milani, um jogador excepcional, talvez o maior ponta esquerda da nossa história, e montava ali um ataque que faria 103 gols em 1951, que é a primeira vez que na era profissional um time ultrapassava a marca de 100 gols, com o Carbone sendo artilheiro nesse campeonato com 30 gols, o mesmo Carbone que foi vaiado em 51 numa derrota de 7-3 para a Portuguesa dentro do Parque São Jorge, e que o Gilmar ficou afastado por quase um ano na reserva do Cabeção. Tanto é que o goleiro campeão de 1951 não é o Gilmar, é o Cabeção. O Gilmar só volta em 52 como bicampeonato. Então, é uma espinha dorsal de um time maravilhoso. Eu vou dar um corte aqui, para que se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa sobre o que eu falei, vocês comentem aí. Vamos lá. Mas essa derrota contra a Portuguesa, mas era um time que vinha ganhando, né? Porque era um time, como você falou, é o ataque dos 100 gols, mas teve aquela derrota injusta até, né? Com essa cobrança, eu acho que provavelmente foi muito injusta, a cobrança exagerada, mas é que tomamos de 7 da Portuguesa, né? Mas a gente se recupera e acaba se recuperando depois, né? O time se levanta de novo aí depois dessa derrota aí, né? Essa partida foi interessante, porque os 3 gols nossos foram feitos pelo Carbone. E o Carbone foi o jogador mais criticado desse jogo. Mais criticado que o próprio Gilmar. Porque, né, na cabeça dos caras, ele tem que fazer 7 gols para empatar o jogo. Ele fez os 3 gols da partida, né? E a Portuguesa, cara, é o time que mais vezes jogou no Parque São Jorge. Foram 22 ocasiões que eles jogaram lá com a gente. São 14 vitórias corintianas, 7 da Portuguesa e só um empate. Só um empate que nós tivemos, e nós sofremos uma outra derrota na década de 60, em 61, na época do Faz-me Rir, de 7-0 da Portuguesa também, cara.